Salve, salve família vascaína! E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Acredito que não esteja, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho hoje sobre a saída do Lucão. Não reparem o cenário aqui que eu tô em viagem, tá? Tô gravando esse vídeo para vocês, não sei nem se eu vou conseguir postar, porque a internet aqui é meio ruim, né? Mas eu vou tentar. Então, se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante e ajuda o canal a crescer e atrai mais vascaínos para o canal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo comentando a respeito da saída do Lucão. Fomos pegos de surpresa ontem, né? Primeiro, não foi tanta surpresa assim, que foi a eliminação da Copinha contra o São Paulo, né? Que tudo poderia acontecer, né? Demos alguns moles ali, para mim algumas falhas individuais foram determinantes para o resultado, mas isso aí a gente pode comentar depois num outro vídeo. Mas nós fomos pegos de surpresa, né, com o anúncio da saída do Lucão numa negociação, né, que muita gente ficou revoltada ainda, né? Ficou muito revoltado, né? A torcida está muito revoltada aí nas redes sociais, né, criticando o clube. Uma negociação realmente muito estranha. E quando eu fui ler, né, mais estranha ainda foi a justificativa que deram. Então, assim, eu vou dividir esse vídeo, né, em duas mensagens. Uma para os gestores que estão no Vasco hoje e outra para a torcida. Mas antes, eu vou começar com a mensagem para os gestores e eu vou começar lendo qual foi a justificativa do então diretor de futebol, Carlos Brasil, né? Eu estou aqui no site Net Vasco, ele fala o seguinte, ó. Carlos Brasil sobre Lucão, abre aspas. Acho interessante porque massacram os meninos e depois questionam a saída. São seres humanos, fecha aspas, né? E vamos continuar aqui com a fala dele, ó. Abre aspas. Vocês acham que eles ficam felizes com o que o torcedor faz? Nunca é de graça. A negociação é questão interna. A negociação foi boa para o clube. É o que eu posso te dizer. Se você de fora entende que foi ruim, respeito, mas não posso concordar. Né? Tem outras coisas aqui que eu vou fechar aspas, né, para poder mandar uma mensagem para o Carlos Brasil. Então, Carlos Brasil, é o seguinte, no Vasco realmente acontecem muitas coisas interessantes, né? Por causa dessas coisas interessantes, que o clube chegou no fundo do poço. Agora, a gente precisa, Carlos Brasil, sair desse discurso superficial de coisas interessantes. Explique o porquê que essas coisas interessantes acontecem. É um exemplo, né? É um exemplo. Vamos lá. Vou dar aqui a minha humilde opinião de algumas coisas interessantes. Todo mundo sabe, Carlos Brasil, que a transição dos jogadores da base para o profissional ela não é feita de maneira satisfatória. Todo mundo sabe também que existe uma demanda reprimida muito grande na torcida do Vasco, fruto, né, do sofrimento extremo causado por vocês, né, vocês no plural, né, já que você faz parte da gestão hoje, então vocês e você se inclui também, né? Então, causado por vocês, gestores do Vasco, ao longo de anos, né? Então, assim, existe uma demanda reprimida muito grande, né? Então, a torcida do Vasco, ela quer resultado imediato. Esse ano, por exemplo, nós estamos vindo do pior resultado esportivo da nossa história. Proporcionada pelo torcedor? Não, por vocês, gestores. Pois é. Então, a pressão vai ser extrema. Sabendo disso, né, não é interessante colocar os meninos da base como titulares no time profissional, né, que nem aconteceu com o Lucão, né, barrando inclusive o Fernando Miguel, depois o Vanderlei. Alguém bancou a escalação dele, né? Então, sabendo dessa pressão absurda, sabendo que o ambiente não é bom, sabendo que existe uma demanda reprimida muito grande da torcida por bons resultados, né? Sabendo de tudo isso, dessas coisas interessantes, né? Não seria inteligente da parte dos gestores que aí estão colocar os meninos nessa situação, né? E isso não é de hoje, acontece há muitos anos no Vasco. Colocam os meninos nos profissionais, né, dando uma carga de responsabilidade muito acima do que eles podem entregar. Eles não entregam isso, o que é normal, o que é natural,
primeiro ano de profissional, muitos ali tinham um sonho de serem profissionais, né? E já com essa carga de responsabilidade, os meninos ficam com medo. A prova disso, que o próprio treinador divulgou isso. Tem vários meninos da base com medo, né, de jogar. Por quê? Né? Porque é por causa dessas coisas interessantes que vocês, gestores, fazem. Aí chega agora e quer transferir a responsabilidade para a torcida, para o torcedor. É isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo? Então deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Você que era gestor da base, sabia que esses meninos não poderiam entregar uma responsabilidade, por exemplo, de evitar um rebaixamento do Vasco. Ou então de levar o Vasco ao acesso à Série A. Você, como gestor da base, que já tinha passado pela base, né, sabia disso. Né? Se sabia disso, por que não interviu quando colocaram o Lucão como titular lá na Sul-Americana, se lembra? Na Sul-Americana que o Vasco foi eliminado dentro de casa com uma falha dele. Por que você olha, não coloque o Lucão como titular, ele não está pronto. Por que você não fez isso? Ou pelo menos isso não foi divulgado. Né? Mas não, a culpa é da torcida, que massacra os meninos. Né? Por que ela massacra os meninos? Vamos para um debate mais complexo? Por que elas massacram, a torcida massacra os meninos? Por que, Carlos Brasil? Por quê? Será que é porque eles são jogados no fogo, na boca dos leões? Será? Será que porque eles são tratados como galinha dos ovos de ouro, né? Será que é porque não existe uma filosofia de evolução desses meninos para trazer um retorno técnico, e sim, o retorno é apenas financeiro? Precisam vender na velocidade da luz por causa da incapacidade dos gestores que aí estão de captar recursos. Né? Então, a única forma de captar recursos seria a venda de ativos da base. Então, por isso, colocam eles numa condição que eles não podem entregar para vender rápido, para poder arrecadar. Será que é isso, Carlos Brasil? Então, por que você não cita isso também? É uma coisa interessante, né? Não é uma coisa interessante? Ah, mas transferir a responsabilidade para a torcida é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Né, não? Lá no Atlético Mineiro, por exemplo, né? Teve um goleiro, Cleiton, que foi achincalhado pela torcida, mas foi vendido para o Bragantino por 23 milhões em 2020. Né? Interessante, né? Não é um fato interessante, Carlos Brasil? Né? Interessante. E a culpa é da torcida? A culpa é da torcida? Quer dizer, vocês que são incapazes de captar novos recursos, vocês que alçam os meninos a uma condição que eles não podem entregar, pulando etapas, como por exemplo foi com o seu Thales com 16 anos, que foi colocado no time profissional com responsabilidade de levar o ataque do Vasco à frente para evitar um rebaixamento e depois conquistar um acesso. Né? E a culpa é da torcida? Interessante, hein? Interessante essa forma de transferir a responsabilidade, né? Interessante, né? Enfim. E agora é um recado para a torcida do Vasco. A torcida do Vasco tem responsabilidade também nisso, né? Claro que é uma torcida bipolar, né? Normal, anos de sofrimento, né? Demanda reprimida muito grande, então vai do céu ao inferno em questão de segundos. Isso, a torcida também tem sua responsabilidade, porque faz pressão para esses gestores fracos, seja do profissional, seja da base, faz pressão em cima desses gestores fracos para fazer com que eles peguem os meninos da base e coloquem nos profissionais, sem eles terem condições de dar um retorno técnico de imediato, né? Tem vários exemplos aí, vou dar só um. Se lembra do Lucas Santos? Lá naquele time da Copinha, que mais de 10 foram mandados embora, fizeram uma pressão absurda para colocar o Lucas Santos nos profissionais, no lugar de quem? Do Rildo. Se lembra do Rildo? Né? Ah, que o Rildo era chinelinho, que vivia no departamento médico, tem que trazer o Lucas Santos, o menino joga demais, isso e aquilo. Fizeram uma pressão absurda, o menino não deu o retorno técnico e pouco tempo depois fritaram o menino ninguém quer ver mais pintado de ouro. Quer ver outro? Thiago Reis. Se lembra? Que fritaram o Maxi Lopes chamando de gordo, né? Que comia hambúrguer, esse tipo de coisa, porque o Thiago Reis, né? O Thiago Reis fez alguns golzinhos no Carioca, digo, não, fritou o Maxi Lopes, põe o Thiago Reis. E agora ninguém quer ver o menino pintado de ouro. Então a torcida tem responsabilidade nisso. Porque na hora que a casa cai,
Olha aí o que fazem com você, torcedor. Coloca a responsabilidade em cima de você. A responsabilidade não são dos gestores, que pulam a etapa dos meninos, que estão tratando os meninos apenas para retorno financeiro, então precisa vender rápido pela incapacidade de gerar novos recursos. Não, a culpa não é dos gestores, a culpa é sua, torcedor. Tá vendo como com a hora que a casa cai, transferem a responsabilidade para você? Você que está sofrendo há mais de 10 anos, né, com o clube indo para o fundo do poço, a responsabilidade ainda é sua. Pois é, né? Então, torcedor do Vasco, reflita. Reflita, porque não é a primeira vez que usam esse tipo de desculpa. Se lembra do Matheus Vital? Se lembra? A justificativa que foi usada, né, pelo fato de ele ter sido vendido por um preço muito abaixo do normal? Pois é. Então, torcedor do Vasco, reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Né? E ao Carlos Brasil, menos, tá? Menos. E aqui eu lanço um desafio para você. Você falou na sua justificativa que a negociação foi boa para o clube. Então eu lanço aqui um desafio para você. Consiga mesmo tipo de negociação para o Vasco. Pega aquele time campeão olímpico, a seleção brasileira campeã olímpica, né? Que o Ricardo Graça e o Lucão estiveram presentes no elenco, né? E traga qualquer campeão olímpico daquele para o Vasco nos mesmos moldes de negociação que foi feito do Lucão para o Bragantino. Fica um desafio para você, Carlos Brasil. Já que a negociação foi tão boa para o clube, né, com certeza vai ser boa para os outros clubes também, donos, né, dos direitos econômicos dos campeões olímpicos. Consiga mesmo tipo de negociação. Né? E aí nós vamos ver, e a torcida vai ver, se realmente foi boa para o clube essa negociação. Vamos ficar no aguardo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações, né? E olha, o que está ruim pode piorar. Um abraço e saudações vascaínas.